Boa noite, irmãos. Como o Valdilson falou, é uma responsabilidade tremenda, né? Mas eu louvo ao meu Deus por essa oportunidade, né? Quando eu subo aqui, eu fico com uma emoção. Não estou nervoso, né? Mas é a responsabilidade, né? Que nem o irmão Valdilson falou. Quando ele foi convidado para pregar pela primeira vez, a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor não é qualquer coisa, meus irmãos. É o genuíno evangelho. E nós temos que tratar isso com tanto amor. E quando eu chego aqui, eu vejo essa responsabilidade que eu tenho. Me emociona, assim, ao tratar da palavra do Senhor. Mas, como todo mundo hoje tá eufórico aqui, o Valdilson... obrigado. Como hoje todo mundo tá eufórico aqui, né, acelerado, eu também tô. Não tô, não, acho que nervoso. Nervoso não seria a palavra, mas sim com essa responsabilidade, né? O pastor Valfrido comentou comigo e eu falei, eis-me aqui. Vamos anunciar o evangelho, né? E como o irmão Valdilson falou, ele está em outra igreja e nós estamos aqui com a responsabilidade. Queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, por estar aqui nesse púlpito e anunciar a mensagem do evangelho para os irmãos, né? Então, vamos lá. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com vocês sobre um pouco de cada coisinha assim. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês já sentiram a sensação de ser traído? Não no sentido de relacionamento, mas relacionamento não conjugal, mas com amigos, com familiares. Vocês já sentiram essa sensação de ser traído? De você confiar numa pessoa a ponto de você depositar toda a sua confiança nela e de repente você nem imagina, essa pessoa te trai. Alguém que você confiou tanto, você ensinou, você depositou o seu tempo, você dedicou um tempo ali para aquela pessoa, alguém que você viu crescer, alguém que você viu morrer também, mas alguém por um momento, se você pensar no seu filho, no seu familiar, no seu cônjuge, no seu amigo, no seu irmão da igreja, se você pensar naquelas crianças que estão crescendo e a gente está ensinando, já pensou se elas crescem e nos traem? Isso é triste de se pensar, mas acontece, meus irmãos. Aconteceu com o nosso mestre Jesus Cristo. Ele foi traído, morreu em nosso lugar. E também não só com ele, mas ele nos ensinou como talvez se desviar como reagir a essa situação. Em Mateus 22, quando os doutores estão investigando Jesus, eles fazem a seguinte pergunta: Mestre, qual que é o maior mandamento? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Mestre, e o segundo mandamento? O segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, mesmo com essa dor que nós sentimos que essa pessoa que nos traiu, a gente tem que amar essa pessoa. A gente não pode deixar essa pessoa se perder. A gente não pode deixar essa pessoa ir para qualquer lugar. Nós temos que buscar essa pessoa. Mas não somente Jesus Cristo ele foi traído. Muitos outros personagens também. Apóstolo Paulo, quantas vezes ele cita que foi abandonado, que foi esquecido, que estava sozinho. E em 2 Timóteo ele fala, eu estou sozinho, mas o Senhor não me desamparou. E esse Senhor é o que não desampara a gente, meus irmãos. Nós podemos estar sozinhos, passando por dificuldade. Poxa, tal pessoa que eu ensinei me traiu. Tal pessoa que eu vi crescer me traiu. Algum momento que essa pessoa olhou para você e se inspirou em você. Falou, nossa, essa pessoa é o meu reflexo, eu quero ser igual a essa pessoa. Agora você imagina. Mas o apóstolo Paulo,
Ele, quando escreve a carta aos Gálatas, e é lá que eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, em Gálatas capítulo 2, ele escreve, Gálatas capítulo 2, convido os irmãos a ficarem de pé, aqueles que podem, por amor, respeito e reverência. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amém? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, louvamos o Teu santo nome, ó Pai, porque Tu és bom. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá, ó Pai. Sabemos que é uma responsabilidade, mas o Senhor, eu peço, ó Pai, que o Senhor seja comigo, ó Pai. Que eu possa, Deus, ser um instrumento em Tuas mãos e anunciar somente aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai amado. Peço que o Senhor abençoe meus irmãos, o restante deste culto, e que essa mensagem, ó Pai, possa falar em cada coração, meu Deus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o título dessa mensagem é Identidade Cristã e a Vida em Cristo. Identidade cristã e a vida em Cristo. O apóstolo Paulo, fazendo um breve resumo da carta aos Gálatas, apóstolo Paulo, ele passava pelas regiões pregando o evangelho. Ele ia de igreja em igreja, construía uma igreja, ensinava e deixava alguém ali. Construía uma igreja, ensinava e deixava alguém ali. E sempre voltava para confirmar a fé desses irmãos. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, é porque, de certa forma, ele foi traído. Ele foi esquecido. Ele escreve, ele ensinou ali os Gálatas, só que depois os Gálatas retrocederam. Tinha alguém pervertendo a fé deles. E quem era esse alguém? Quem estava pervertendo? E o apóstolo Paulo, ele escreve para defender o genuíno evangelho. E se ele precisa escrever uma carta para defender, é porque tem um ataque contra, tem alguém atacando. Então ele defende o ministério dele, defende o verdadeiro evangelho, e ali ele começa falando, né? E com o tema que eu coloquei, identidade cristã e a vida em Cristo, eu gostaria de entender primeiro o que é uma identidade. Identidade todos nós temos. Todos nós temos algo que olha a nossa foto, um RG, um CPF, carteira de habilitação, documento. Você não pode andar sem isso, né? Muitas vezes, tudo que a gente for fazer hoje em dia, a gente precisa do nosso documento, a gente precisa comprovar que somos nós, né? E se a gente não anda com aquilo, poxa, eu não consigo fazer isso para você, que é só com o documento. Aí você, nossa, esqueci meu documento, esqueci meu RG, esqueci meu RG, o meu CPF, e agora? Mas você precisa andar com a sua identidade, para as pessoas reconhecerem quem você é. E o que é identidade? É conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Todos nós temos uma digital. A minha digital não é igual a de ninguém aqui. É a minha digital. E cada um de nós temos uma digital. Cada um dos irmãos tem um CPF. E ninguém é igual ao meu número. Eu sou uma pessoa, eu tenho um cadastro de uma pessoa física e ninguém tem igual ao meu. Então isso é uma identidade. E eu queria também pensar com os irmãos o que é ser um imitador de Cristo. O que é ter essa vida em Cristo? Resumidamente, é ser um mini Cristo. É ser um mini Cristo. Cristo viveu aqui nessa terra, Ele desceu, nos ensinou, pregou o Evangelho, e ali Ele foi caminhando com a gente, deu tantos exemplos, tantos ensinamentos, e Ele foi falando, se vocês seguirem isso, vocês serão bem-sucedidos, vocês serão bem-aventurados. Então segue esses meus exemplos. Significa buscar, através da fé e das ações, viver de acordo com o exemplo de Jesus, refletindo seu caráter e ensinamento em todas as áreas da sua vida. Então, meus irmãos, quando a gente entende que ter uma identidade, uma vida em Cristo, nós entendemos que não é a nossa vontade que tem que ser feita, e sim a vontade de Deus, amém?
nós temos que entender que a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. Nós temos que entender que a vontade de Deus é a melhor. Mas, Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Calma, filho. Eu estou no comando, eu estou no controle. Mas, Senhor, eu estou aqui todo domingo, quarta-feira, por que isso está acontecendo comigo? Calma, filho. Eu estou no controle. Nós não podemos deixar de perder esse controle. Quer dizer, nós nunca estivemos no controle. É Deus que está no controle. Ele está no controle de nossa vida e nunca vai retirar. Então, meus irmãos, sabendo isso, eu gostaria de pensar com vocês em 3 pontos. Uma pessoa sem identidade não é ninguém. Como nós falamos, se você não tem essa identidade, você não consegue fazer aquilo, você não consegue prosseguir com a sua documentação, com aquilo outro. E os Gálatas, eles tinham perdido essa identidade. Os Gálatas, eles estavam correndo tão bem. Quem vos fascinou? Quem vos impediu de caminhar? O apóstolo Paulo, ele escreve. E ele começa, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Olha a primeira palavra que o apóstolo Paulo coloca na tradução da minha Bíblia aqui. Maravilho-me. Maravilho-me de que tão depressa passassem daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele fica abismado, ele fica surpreendido, ele fica sem saber, ele perde a reação. Ele fica, me maravilho-me que hoje de manhã nós estávamos aqui ouvindo a palavra do Senhor e hoje à noite vocês já esqueceram. Maravilho-me, me admira que poucos tempos atrás eu estava aqui ensinando para vocês e vocês esqueceram. Passou tão depressa e vocês perderam essa identidade. E ele fala isso e essa palavra me chama a atenção porque ele fica, me maravilho-me, me admira. Meus irmãos, se nós sairmos daqui sem ter a consciência do que nós ouvimos, do que nós aprendemos, quando a gente pisar lá fora, o inimigo vai atacar. Maravilho-me de que tão depressa vocês esqueceram o que foi feito aqui. E ele continua, ele fala disso, e ele fala, mesmo que alguém pregasse um outro evangelho, que seja considerado anátema, separado de Deus, amaldiçoado. Vocês já conhecem o verdadeiro evangelho, vocês já conhecem, não é outro evangelho. Eles estavam sendo pervertidos, alguém ali no meio estava infiltrado e falando outro evangelho para eles. E ali eles passaram, esqueceram, abandonaram a identidade. E o apóstolo Paulo lhe escreve, se você tiver um tempo depois, leia, e você vai ver como ele escreve, o contexto que ele usa, as palavras, e você fica pensando, ele realmente estava indignado, digamos assim, estava triste, porque ele ensinou. Você está ensinando seu filho, você está ensinando, as professoras estão ali ensinando as crianças nesse momento. Filho, anda nesse caminho, não sai desse caminho. Quando o filho cresce e sai desse caminho, nós ficamos tristes, né? Filho, não vai por aqui, vai por aqui. Irmão, não vai por aqui, vai por aqui. É mais fácil, é melhor. Nós conhecemos aqueles que têm experiência da vida, eles dão ensinamentos, conselhos, que vão facilitar a nossa caminhada com Cristo, né? E falando sobre identidade, quando eu estava escrevendo, eu lembrei de um ponto que hoje em dia a inteligência artificial, a tecnologia, está tudo muito avançado, né? Recentemente, foi no começo do ano, eu acho, que eu fui renovar a minha carteira de habilitação. Eu fui em um prédio, um edifício, em frente ao Shopping Metrópole. E ali a tecnologia, tudo é Face ID, tudo libera com a facial. Você coloca o seu rosto, reconhece, já abre, Davi Santos Francelino, essa pessoa está cadastrada aqui. E eu fui um dia renovar, falou, você pega ali, você vai ali, tem primeiro reconhecer a sua facial para você passar. Falei, tá bom. Fui lá, reconheceram, tiraram uma foto ali. Fui entrando, catraca ali, agora coloca o seu rosto. Coloquei o rosto, o negócio abriu. Falei, olha, tá bom, hein? Aí, mês seguinte, não, 1 semana, 2 semanas eu fui para lá para resolver alguma situação que ficou pendente. Eu já fui direto ali na catraca, né? Eu já vim semana passada, semana retrasada, tá aqui. Só que eu coloquei ali a minha facial para liberar, já não foi. Aí eu falei, rapaz, já mudou? Aí, já mudou, tá toda hora atualizando, tem que mudar a facial, tem que cadastrar de novo.
E eu fiquei pensando, constantemente, meus irmãos, nós temos que estar ligados na palavra do Senhor, porque toda hora o inimigo ataca, toda hora tem alguma coisa que te tira do foco, e se você não estiver com a palavra no teu coração, não vai te reconhecer. Aquela pessoa não é um cristão, aquela pessoa não é uma cristã. Você já perdeu, você já passou. A sua facial não brilha mais com o rosto, o brilho de Jesus. Dai-nos luz, a tão preciosa luz, a luz gloriosa, dai-nos essa luz. E quando nós perdemos essa identidade, eu tive que fazer de novo ali. Então nós temos que estar constantemente, meus irmãos. É todo dia, é toda hora. Nós temos que estar ligados na palavra, nós temos que estar em Cristo. E estando em Cristo, nós não vamos perder essa identidade. Uma pessoa vai te olhar, poxa, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Nós temos que andar com essa nossa identidade. Quem é você? Eu sou Davi, sou servo do Senhor, sou filho de Deus pela promessa de Abraão. Isso é uma bênção, meus irmãos. E Paulo, ele defende o ministério dele, porque outras pessoas estavam ali pervertendo a fé de alguns. E ele fala, meus irmãos, quem me ensinou não foi homem algum, quem me ensinou foi Jesus Cristo. Eu não tive o evangelho, eu não anunciei o evangelho que os homens me ensinaram, mas foi Jesus Cristo que me ensinou. E se alguém anunciar um outro evangelho do que esse que eu já anunciei para vocês, que seja separado, que seja amaldiçoado. Ele fala desse jeito. E ali, Paulo, nós conhecemos Paulo com uma antiga identidade, que era Saulo. Saulo era a antiga identidade dele. E ele fala, vocês me conhecem, sabem como era a minha vida, a minha história no judaísmo, como eu excedia, como eu era fiel. Paulo era tão fiel a ponto a Deus que ele ia atrás dos cristãos para matar. Ele falava, eu estou fazendo certo, é por Deus que eu estou fazendo isso. Então Paulo era um homem zeloso, Paulo era um homem que não abandonava a identidade dele. Mas quando ele fala assim, mas quando aprouve a Deus, versículo 15 do capítulo 1, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Ele foi imediatamente. Quando aprouve a Deus, meus irmãos, separar Paulo, ele foi imediatamente, não consultou. E quando aprouve a Deus separar você, Deus quer revelar a glória do Filho dele na sua vida, meus irmãos. E nós temos que estar sempre atentos a isso, porque Ele já separou nós, e nós temos esse privilégio de estarmos aqui reunidos em comunhão entre os irmãos, para desfrutar dessa bênção que Jesus nos deu. Então nós já temos essa identidade. E eu lembro de uma música, sempre quando eu estou aqui pregando de quarta-feira, eu lembro de algumas músicas também, né? E a música que eu lembrei foi do grupo Logos, Obreiro Aprovado, que ele fala assim, você lembra quando foi que o Senhor te separou? Dentre todos os seus amigos, dentre os entes mais queridos. Você lembra? Esse dia que você trocou a sua identidade, esse dia que você levantou a mão, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Esse dia mudou sua identidade. Esse dia você virou um filho de Deus. Você virou uma filha de Deus. Essa é a sua nova identidade. E Paulo, ele não era mais o mesmo, né? E ele foi escrevendo ali para os Gálatas. O que nos leva ao segundo ponto. Então, Paulo, ele era lembrado pela sua antiga identidade. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. O que eu quero falar agora nesse segundo ponto? Se o primeiro é uma pessoa sem identidade não é ninguém, nós temos que refletir a glória de Deus nas nossas vidas. O segundo ponto é não dê motivos para repreenderem a sua identidade. Você tem uma identidade a zelar. Você tem uma vida para cuidar. Não deixe qualquer pessoa falar. Não faça qualquer coisa que as pessoas vão te julgar. Não dê motivos para repreenderem a sua identidade. Você falando qualquer coisa, você agindo desse jeito, você fazendo isso, vão te repreender. E Paulo, ele repreende o apóstolo Pedro, e o que eu acho impressionante aqui também, é que se nós formos pensar, apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, 2 homens de Deus, 2 homens separados para fazer a vontade de Deus, 2 homens que a sociedade respeitava, eles tinham cargo, tinham
tinham um ministério a exercer. 2 homens que, através deles, Jesus fez muitas coisas. 2 homens que escreveram cartas, que escreveram livros da Bíblia, que implementaram igrejas, cuidou, batizou, ensinou. Só que ali Paulo ele olha uma identidade de Pedro que não era para fazer. Pedro, ele estava comendo com os gentios. E quando o pessoal de Jerusalém chega, os judeus, e vê Pedro ali, Pedro automaticamente ele já sai da mesa. Ele já sai e fala, poxa, o pessoal ali, eles não podem me ver aqui com os gentios. Eles não podem me ver aqui, senão vão achar que eu estou fazendo o quê? Eu sou judeu e vivendo como gentil? Não vai dar certo isso, né? Mas Paulo ele olha e repreende. Versículo 11 do capítulo 2. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pelas suas dissimulações. Mas quando eu vi que não andava bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. E ali Paulo ele repreende, ele viu que Pedro era repreensível. Pedro estava tendo 2 identidades. Poxa, Pedro, você em Atos 2, quando nós lemos Atos capítulo 2, Pedro, ele dá um sermão tão lindo falando do amor de Deus, falando desse amor. E aqui a identidade já contradiz. Pedro ele fala uma coisa e não age conforme o que ele falou. Mas ele também era humano, ele errou. Mas Paulo ele repreendeu. E meus irmãos, quando nós somos repreendidos, nós às vezes não aceitamos. E olha, você vai pensar que o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro, um homem de autoridade, um homem que tinha autoridade. O pessoal ali reconhecia a autoridade do apóstolo Pedro, mas ele repreendeu e falou, Pedro, você tá errado, não é para ser assim. Como que tu, sendo judeu, quer ensinar os gentios a ser judeus, mas você não vive isso? Como que nós, meus irmãos, com uma identidade antiga, queremos ensinar o evangelho para aquela pessoa, se nós não mudarmos essa identidade? Se aqui na igreja a gente fala que tem uma identidade, mas lá fora é outra. As pessoas não querem ser parecidas conosco. Aqui nós temos uma identidade, uma facial. Lá fora a gente tem outra. Então Paulo olha isso e fala, não, Pedro, está errado. E essa prática, como eu disse, contradiz o que Pedro fala lá em Atos capítulo 2. E ele repreende na frente de todo mundo, meus irmãos. E quem já viu aqui a frase, você não é crente? Você não é cristão? Por que você está fazendo essas coisas? Você pode fazer isso? Você pode fazer aquilo? Você como cristão faz isso? Eu já ouvi. Infelizmente, eu já ouvi. Infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque eu tenho uma identidade a zelar. Você também tem uma identidade a zelar. E quando a gente escuta isso, dói no nosso coração. Doeu no meu coração. Eu falei, realmente, eu sou de Deus. Eu sou servo do Senhor. Eu sou filho de Deus. E eu tenho essa identidade para zelar. Nós também temos que zelar por essa identidade. E Paulo, ele continua falando. Ele fala, quem vos fascinou? Quem vos impediu de caminhar? Vocês estavam indo tão bem. Você está indo tão bem aqui nesse momento, mas quem te impediu? Quem está sendo o ciclo dos nossos amigos, dos nossos familiares, que estão impedindo a gente de caminhar? Todos nós temos uma pessoa que às vezes impede a gente de caminhar. Você está indo tão bem, mas alguém te puxa. Você está indo tão bem, mas alguém te afasta. Quem está sendo essa pessoa? E nesse momento que eu ouvi isso, eu fiquei triste, pensei, eu sou realmente outra pessoa, eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus, e eu tenho que zelar por isso. E ele fala, a identidade de Paulo, e ele fala assim, do capítulo 1, versículo 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía.
que estão ouvindo da nossa identidade? O que estão ouvindo da sua identidade lá fora? A ponto de você nem se mostrar, mas o que você está fazendo que as pessoas escutem? Falar, poxa, aquela pessoa é uma pessoa legal, aquela pessoa é uma pessoa boa. Aquela lá não é. Aquela lá vai para a igreja, mas não vive de acordo. O que estão ouvindo de você? Mas olha como é maravilhoso. E isso me chama a atenção, porque Paulo ele fala assim, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que nos perseguia, agora anuncia a fé. Aquele que matava, agora ele não mata mais. Aquele que rouba, agora ele não rouba mais. Aquele que vai às festas, aquele que bebe, ele não bebe mais. Isso tudo para mostrar a glória e o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem o poder de transformar, que tem o poder de nos mudar, que tem o poder de dar-nos uma nova identidade. E isso, ele fala, aquele que fazia isso não faz mais, para a honra e glória de Deus. E nessa mensagem, quando eu estava fazendo isso, eu pensei no Felipe. E eu pensei, eu falei, ele falando aqui as dificuldades, ele fala, nossa, eu tinha amigos que faziam isso. E continue assim. Eu fico tão feliz pelo seu procedimento, pela sua progressão, e continue. Você vai ver que Deus vai te honrar. Aquele que fazia não faz mais, meus irmãos. Aquele que agia desse jeito não age mais. Aquele que fazia isso hoje em dia prega o verdadeiro evangelho. Aquele que fazia isso nós temos que honrar. E nós temos que ajudar essas pessoas que estão chegando. Você acha que não tem pessoas lá fora querendo puxar? Quem vos impediu? Quem vos fascinou? Hoje em dia tem tantas coisas que chamam a nossa atenção e nós perguntamos, quem vos fascinou? Quem te impediu de caminhar? Aquele que fazia não faz mais. E nós temos que louvar a Deus por isso e ajudar essas pessoas. Aquele que fazia não faz mais. E meus irmãos, nesse pensamento de repreensão, eu quero pensar com você no terceiro ponto. O primeiro é, uma pessoa sem identidade não é ninguém. O segundo é, não dê motivos para repreenderem a sua identidade. Porque conforme diz em Gálatas 2, capítulo 18, antes de ir para o terceiro ponto, eu gostaria de ler com os irmãos, Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Você tem uma nova identidade. Se você volta a construir o que você tinha antes, você se torna transgressor. Não voltemos a fazer o que fazíamos antes. É uma nova identidade, é uma vida em Cristo. É mudança, é transformação. Jesus entrou nas nossas vidas e nós temos que agir conforme essa verdade. E o terceiro ponto, meus irmãos, a verdade ela sempre prevalece. Paulo, quando estava exortando os Gálatas, ele se pergunta, se tornou inimigo deles porque falou a verdade. Olha comigo o capítulo 4, versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Ele pergunta, ele era amigo, era companheiro, mas hoje em dia, meus irmãos, quando alguém repreende a nossa identidade, quando alguém fala isso, meu amigo, você não está andando no lugar certo, você não está agindo da maneira certa. E hoje em dia nós ficamos frustrados, nós não queremos vir mais para a igreja, nós não vamos fazer aquilo porque tal pessoa me repreendeu, porque o pastor me corrigiu, porque o meu líder falou que não era para fazer isso. Porque minha mãe falou, porque meu pai falou, eu não vou voltar a fazer. E você se pensa, Pedro ele parou por aí quando o apóstolo Paulo repreendeu? Não, Pedro ele continuou o ministério dele. Realmente, eu sou repreensível. Eu fui repreensível, Paulo me repreendeu, mas eu vou continuar. E Pedro, com a autoridade enviada de Deus, ele continuou pregando o evangelho, salvando vidas, escreveu a carta 1 e 2 Pedro. Ele fez essas coisas ousadamente no poder de Deus. Ele não ficou para trás. E isso, nós ouvimos, e a gente às vezes pensa, não vou fazer mais aquilo porque o pastor falou aquilo, porque o pastor me repreendeu. E olha o que Paulo fala aos Gálatas, mesmo sendo amigos, assim, irmãos, no capítulo 1, versículo 10, ele falou, por acaso estou aqui para agradar a homens ou a Deus? Estou aqui para fazer a vontade de homens ou a vontade de Deus? Porque se eu estivesse fazendo a vontade de homens,
certamente eu não seria servo de Cristo. Ele estava fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela falou, prega, fale o verdadeiro evangelho, fale aquilo que as pessoas precisam ouvir. E é repreensão, meus irmãos. Quando nós ouvimos essa repreensão, nós temos que agradecer pela vida daqueles que estão nos repreendendo, porque é o melhor para nós. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Quando você lê isso daqui, a Bíblia, você faz inimigo da Bíblia? Porque aqui é só verdades. E nós sabemos disso. Nós sabemos que aqui contém a verdade, o verdadeiro evangelho. Então, quando nós lemos aqui, será que a gente está fazendo inimigo de Deus? Porque aqui está a verdade. E ele fala, fiz-me acaso vosso inimigo por dizer a verdade? Meus filhinhos, eu gostaria de estar aí para ter a mudança o tom da minha voz. O apóstolo Paulo, ele faz isso, ele fala, para ser tão sério a situação que ele estava agindo, é tão sério que ele fala, eu gostaria de estar aí para mudar a minha voz. Nelson, não faz isso, está errado. Nelson, não faz isso, está errado. A diferença da mudança de voz, ele falou, eu queria estar aí para ter essa mudança de voz, para vocês entenderem como eu estou indignado, como eu estou abismado, maravilho-me de que tão depressa vocês passasseis daquele que vos tirou das trevas. E ele fala isso, e o pessoal leva ele, e Paulo sofreu. Paulo ele foi abandonado, Paulo ele foi perseguido, mas em nenhum momento ele deixou de seguir a Deus. Em nenhum momento ele deixou de seguir a Cristo. Em 2 Timóteo, quando capítulo 4, versículo 16 a 18, ele fala assim, Paulo escreve a Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja imputado, mas, isso eu aprendi com o irmão Helder, e olha aqui, o irmão Helder me ensinando, e hoje eu estou aqui falando, o irmão Helder, ele chamou a minha atenção nessa palavra, nessa conjunção adversativa, mas, enquanto tem uma coisa acontecendo, outra já está acontecendo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse pregada a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me fortaleceu e me livrou. Mas o Senhor, meus irmãos, vocês não estão sozinhos. Nós estamos juntos. Vocês têm a Cristo. Vocês não estão sozinhos. A sua identidade é filho de Deus. Clama ao seu pai quando você precisa. Olha para seu pai, ele está aqui só esperando. Então, nós vemos que mesmo se nós temos essa identidade, nós não vamos estar sozinhos. Deus vai estar conosco. E o apóstolo Paulo, ele sofreu tanto, e ele colocou, ninguém me assistiu, ninguém. Paulo, ele conhecia tantas pessoas, mas ninguém assistiu ele na primeira defesa. Mas, isso é maravilhoso, mas a pessoa mais importante, o ser divino, Criador dos céus e da terra, estava ali com ele, mas o Senhor me assistiu. E meus irmãos, dependente da situação que você está passando, o Senhor está te assistindo. E isso é o importante. Nós não estamos aqui para agradar a homens, porque se eu estivesse aqui para agradar a homens, certamente eu não seria servo de Deus, certamente eu não seria servo de Cristo. E eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então, se por algum momento a gente olha tal repreensão e fica talvez chateado, frustrados, meus irmãos, em nome de Jesus, não sinta isso. Agradeça a Deus, falou, ainda bem que tem alguém me orientando. Ainda bem, porque a verdade ela tem que prevalecer. A identidade do cristão tem que ser a verdade. A verdade tem que ser companheira lado a lado. A verdade tem que andar conosco. Através da verdade, através de tantas atitudes que nós fazemos, a pessoa reconhece se nós somos servos ou não de Deus. Um servo de Deus não agiria dessa forma. Um servo de Deus falaria a verdade. E nós vamos falar a verdade, vamos preservar essa verdade para a honra e para a glória do nosso Deus. E meus irmãos, é tão bom quando a gente faz a vontade de Deus. É tão bom ver que Deus está agindo nas nossas vidas, porque nós estamos andando verdadeiramente conforme Ele quer, porque nós temos uma identidade, nossa identidade é filhos de Deus, servos do Senhor.
E isso nós temos que carregar para todo sempre, meus irmãos. Até a vinda do nosso Senhor nós temos que carregar. Nós não temos que dar motivos. Nós não temos que dar motivos para repreenderem a nossa identidade. E nós temos, como servos do Senhor, nós temos que andar com a verdade lado a lado. Nós temos que prevalecer, meus irmãos. E já encaminhando para o final, eu gostaria de fechar com uma conclusão e pensar, se somos de Cristo, se temos essa nova identidade, se conforme diz Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, meu irmão, então essa é a nossa identidade. Nós temos que viver de acordo com o Evangelho. Nós temos que pregar a verdade. Nós temos que andar com a nossa identidade. Ali vai um servo do Senhor. Ali vai uma serva do Senhor. Ali não vai qualquer pessoa, não vai qualquer um. Vai o servo do Senhor. Nós estamos nesse caminho. Então, meus irmãos, se vocês entendem isso, nós devemos entender que não é a nossa vontade que tem que prevalecer. Mas eu gosto desse jeito. Não, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Não é a nossa. Se Cristo vive em você, se você tem uma nova identidade, se você vive, tem uma vida em Cristo, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, e sim a vontade de Cristo. Amém? Vocês são de Cristo? Amém. Se vocês são de Cristo, nossa identidade tem que ser Gálatas 3, capítulo 20, versículo 29. Leiam comigo. 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vocês são de Cristo? Amém. Se vocês são de Cristo, Gálatas capítulo 4, versículo 7, essa é a sua identidade. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Meus irmãos, nós não somos mais servos, nós somos filhos. E essa tem que ser a nossa verdadeira identidade. Nós temos que prevalecer falando a verdade do Evangelho, agir conforme Deus quer que nós façamos, e não deixarmos que qualquer pessoa repreenda a nossa identidade. Amém? Amém. Curva sua cabeça em oração nesse momento. E eu gostaria de pensar com você em um ponto. Eu não conheço o coração de todos aqui, não conheço, mas Deus conhece. E eu pensei, falando do reconhecimento facial, será que quando nós chegarmos ao céu, a nossa catraca vai abrir? A sua identidade vai aparecer? O seu código ali como pessoa vai aparecer? Se você não tem essa certeza e quer ter essa certeza, quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu não tenho certeza para onde eu vou, eu não tenho certeza se quando eu chegar no céu, a catraca vai se abrir para mim quando eu me apresentar diante de Deus. Eu não tenho essa certeza para onde eu vou. Se você quer ter essa certeza, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça um sinal com a sua mão, levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha medo. Isso é um privilégio, meus irmãos. Nós temos essa identidade. Eu não vou me estender muito, mas se você não tem essa certeza, se você não tem essa identidade como filho de Deus, levante sua mão, que eu vou orar por você. Se você aqui nessa noite, sua identidade está mudando, sua identidade como cristão está se apagando, e eu quero voltar até essa identidade. Você que já é um salvo, eu quero voltar até essa identidade, eu quero que Jesus brilhe em mim novamente. Sei que algumas áreas da minha vida eu estou falhando, e isso eu digo para mim também. Eu tenho que continuamente olhar as Escrituras Sagradas, a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho, e assim me guiar de acordo com isso. Se você, assim como eu, quer mudar, quer continuar a preservar essa identidade, levante sua mão que eu vou orar por você. Amém, amém, amém. Eu vi sua mão, amém, 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 amém. Meus irmãos, nós somos falhos, mas Jesus nos abençoa de uma certa forma que Ele, meu filho, eu estou aqui contigo, não tenha medo, eu preciso mudar essa minha identidade, eu preciso mostrar ao mundo que eu sou filho de Deus, eu preciso mostrar ao mundo essa verdadeira identidade. Mais alguém gostaria de ser lembrado em oração? Levante sua mão. Amém, 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 eu vi sua mão, amém. Não tenha vergonha, amém, amém.
Não tenha vergonha, meus irmãos. A nossa identidade é filho de Deus. Se alguém te perguntar quem você é, eu sou filho de Deus, conforme a promessa a Abraão. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, louvamos o Teu santo nome, ó Pai, por esse momento. Louvamos o Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Deus amado. Muito obrigado, ó Pai, porque quando foi do Seu agrado, ó Pai, o Senhor nos separou, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz, meu Pai. E muito obrigado, ó Pai, por esse tão grande privilégio que o Senhor nos dá, de sermos considerados filhos de Deus, de termos a certeza, ó Pai, que o nosso nome está no Teu livro da vida, e que, ó Deus, se partirmos para a eternidade, sabemos onde vamos ir. Meu Pai, eu quero Te pedir pela vida dos meus irmãos que aqui colocaram as suas mãos diante do Teu altar, meu Deus. Sabemos o quanto é difícil, quantas pessoas estão nos tirando do caminho, quantas pessoas estão nos fascinando para que não possamos ver o verdadeiro Evangelho. Quantas pessoas, ó Pai, querem nos tirar do nosso caminho como cristãos. Quantas pessoas, ó Pai. Mas eu coloco a vida dos meus irmãos, a minha vida aqui no Teu altar, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nos ajude para que possamos, com essa verdade que caminha do nosso lado, para que possamos apresentar essa identidade como os filhos do Senhor. Meu Pai, não nos deixe, ó Pai, ficarmos constrangidos, ficarmos com vergonha porque somos os Teus filhos, porque somos servos do Senhor, mas nos ajude, ó Pai, para que possamos dia após dia caminhar com essa verdade, meu Deus amado. Eu Te coloco a vida dos meus irmãos que levantaram aqui suas mãos, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, a dificuldade, a necessidade, o que cada um enfrenta, ó Pai. Problemas familiares, problemas pessoais, nos seus relacionamentos, que em nome de Jesus, ó Pai, não deixe o inimigo triunfar na vida deles, ó Pai. Não permita que eles fiquem confusos, ó Pai, com as situações dessa vida. Mas ajude-os, ó Pai, para que os Teus filhos possam triunfar, ó Pai. Para que eles possam cada vez mais confiar no Senhor. E para que eles possam ter uma vida triunfante em Ti, meu Pai. Eu peço por esses que levantaram as suas mãos, mas também por aqueles, ó Deus, que não levantaram. Tu sabes, ó Pai, Tu conheces cada coração. Tem misericórdia, ó Pai. E se houver aqui entre nós, ó Deus, alguém que ainda não tem a certeza da vida eterna, alguém que não sabe se quando chegar no dia final, a identidade vai se revelar como filho de Deus. Pai, tem misericórdia. Não permita que essa pessoa saia daqui com essa dúvida. Não permita, meu Deus. E se houver também alguém nos assistindo, que essa pessoa, Deus, possa reconhecer, ó Deus, o Teu Filho como o único e suficiente Salvador, Pai amado. Meu Deus e meu Pai, eu Te peço, ó Deus, pelo restante do nosso dia, nos ajude, ó Pai, para que durante essa semana, se alguém nos perguntar, possamos, ó Pai, com orgulho, com essa verdade que caminha conosco, ó Pai, possamos mostrar que nós somos filhos de Deus, meu Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Eu peço essas bênçãos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração e que sua semana possa ser realmente abençoada. Amém, irmãos? Amém. E o Davi pregou, irmãos. Amém. Davi pregou. Louvado seja Deus. É o que